Respeite o poder, vai get, aqui ninguém vai se render. Olha Leopard, isso aqui é missão. Somos Tiger Brasil, escuta esse som. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um TV Tiger nessa quinta-feira. Agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui no programa. Para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, né? Acione o sininho de notificação e deixe seu like, é muito importante pra gente, não custa nada, é inteiramente grátis. Então vamos com os assuntos. Hoje é um programa totalmente especial, é um programa que hoje a gente vai falar um pouco do Senta Poa. E hoje quem está hoje na entrevista hoje é o Oswaldo, um dos líderes do Boanerges. Mas antes da gente começar a entrevista, nós vamos soltar exatamente o bloco do senhor Maranhão e do Edgar, né? A sua patroa sabe? Vou enforcar o Maranhão. Mas vamos lá, vamos soltar o bloco aí primeiro, para depois a gente soltar a entrevista do Oswaldo. Fala galera, Maranhão falando e estamos aqui no nosso quadro. E aí, a sua patroa sabe? Com o nosso entrevistador da vez, o nosso escudeiro Aurélio. Meu irmão, satisfação de ter você aqui conosco hoje e eu quero fazer umas perguntas. Eu quero ver se tu vai ser bem sincero, porque é certeza que a patroa vai estar assistindo, viu? Bora lá. A primeira pergunta, já usou desculpa do jogo beneficente só para poder jogar no domingo? Na verdade eu não lembro, mas a gente joga. Tem que ser forçado, mas joga. Pessoal, faz o símbolozinho do VAR aí, pra ver se a gente consegue saber se teve ou não teve uma jogada dessa aí. Vamos pra próxima pergunta. Ela já te buscou no campo porque você passou do horário? Que vergonha, hein, escudeiro? Pegou ou não pegou? Não, mas já ligou demais, meu amigo. Fica ó, no pé ligando ele. Vai dormir no campo, vai voltar pra casa não. Valeu, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Como é o nome da patroa? Milena. Dona Milena, nós somos da administração da Arena 63, o CA também tá aí. Qualquer coisa, pode ligar pra gente quando ele estiver aqui, pra gente dar um salvo-conduta pra senhora, tá bom? Terceira pergunta, bora lá. Qual foi a frase mais icônica que ela já disse sobre o Airsoft? Aí, deixa eu lembrar aqui. A mais ícone assim sobre a Airsoft. Sim. É jogo de quem não tem o que fazer. Valeu-me! Essa pegou pesada, hein? Mas bora lá. Ela gosta da Airsoft. Eu gosto demais. Tá igual a minha patroa, ama. Mas bora lá, última pergunta, meu irmão. Se você sumisse por 2 dias, ela procurava no mato ou na polícia? Na polícia. Valeu-me do céu, Dona Milena tá botando a pressão. Cara, esse foi o quadro. E aí, a sua patroa sabe? Antes de finalizar, eu quero a pergunta do ano. Bora lá. Sua patroa sabe quanto custou a sua última AEG? É nunca, meu amigo, nunca. Ia valer um iPhone pra ela. Bora lá. Tu já ganhou em rifa? Rifa... De Airsoft? Não. Algum amigo teu deixou a AEG contigo quando foi viajar? Eu fico com a egg da tag, de amigo não. Porque o que mais acontece, CA, é isso. Aqui no Tocantins. Você ganhar em rifa, o amigo viajar para fora do Brasil e deixar a egg contigo. Nunca, nenhum operador que compra. Isso nós estamos de prova aqui com o nosso escudeiro. Não, irmão, mentira. foi um prazer. Obrigado. Valeu. Recado pro CA. Bora, CA, prepara aí nosso nacional. Estamos chegando aí, senta a poa. Bora lá, valeu. Dá os parabéns aí aos idealizadores desse bloco, porque esse bloco é muito engraçado mesmo, né? Fica botando todos os operadores em checkmate em suas casas, né? A maioria dos operadores, nós estamos sentindo falta de alguns operadores aí, por conta desse bloco aí, alguns operadores não foram mais jogar. Então, temos que rever aí, tá? Brincadeiras à parte, agora vamos soltar a grande entrevista que nós fizemos com o Oswaldo, um dos líderes do Boanerges aqui em Brasília. O Oswaldo vai falar um pouco sobre a equipe Boanerges, que é uma das parceiras daqui da Força Tarefa Tiger DF, e também vai falar sobre o grande evento que vai acontecer aqui em Brasília em setembro. E esse evento ele tem algo muito especial, porque os Tigers, tanto de Tocantins, Rio de Janeiro e Goiás, vão se unir ao Tiger Brasília para fazer uma grande convenção Tiger e utilizando esse evento do Senta Poa como um motorzinho para poder ainda incentivar mais os operadores a vir para a capital do Distrito Federal, além de fazer a convenção, participar desse grande evento, né? O chamariz da Convenção Tiger 2025 vai ter a cereja do bolo, que é o Senta Poa,
número 13, a 13ª edição do Senta Porra. Então com vocês agora, o Edgar vai chamar o Oswaldo do Bonerges para trocar uma ideia. Eu vou estar junto, tá? Mas a entrevista vai ficar muito mais jogada entre Edgar e Oswaldo. É com você, Edgar. Fala galera, beleza? Edgar aqui da Tiger TV, junto com o CA hoje aqui. Hoje eu tô tendo a honra de conversar, bater um bate-papo aqui com o Oswaldo, uma das lideranças aí do Bonerges, né? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre o evento Senta Porra, que vai ser o evento nacional da Tiger Brasil, certo? Oswaldo, se apresente aí pra galera aí, pra quem não te conhece, acredito que poucos, né? Todo mundo já é conhecido aí no ramo do Airsoft aí, a nível Brasil. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Tiger TV. Pô, primeiramente, pessoal, uma honra estar aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, quem nunca veio aqui, é realmente um lugar aconchegante e mostra muito do que é o espírito da Tiger de união, de profissionalismo. Você vê aqui todo um zelo, todo um cuidado, e isso reflete aí na conduta da equipe Tiger, que é uma equipe amiga da gente já de pelo menos aí uns 12 anos, que a gente está nessa jornada aí de construção do esporte. E eu venho como uma das lideranças do Bonerges, já tenho aí 10 anos de equipe, aproximadamente. Entrei nos Bonerges, demorou 7 meses para eu me efetivar como Bonerges, foram 7 meses aí ansiosos, né? Hoje a gente vê a galera entrando na equipe, em um mês o cara já está com pet no braço. O meu demorou 7 meses, e foi bem legal, porque eu acho que faz parte da construção realmente para você ter amor pelaquela conquista, né? Então a gente não tem que ter pressa. E a gente vive um período hoje que tudo é imediato, né? A pessoa quer tudo de qualquer momento, sim. Tem que ser na hora e tudo. E a gente sabe que demora um tempo para amadurecer o gosto, o prazer pelo esporte. E principalmente você ter uma equipe, um lugar que te abraça, uma irmandade, facilita muito, né? Porque é isso que a gente sente falta no tempo de hoje, né? No dia de hoje. É a amizade, o companheirismo, o espírito de corpo. Então, quando eu comecei no Airsoft, foi uma preocupação que eu tinha, né? Fazer boas amizades, gente que tinha a mesma forma de pensar que eu, né? Então a gente está no esporte já há muitos anos, tanto os Bonerges quanto os Tiger tem uma linha de pensamento que hoje, graças a Deus, tem crescido muito no Brasil, que é uma linha mais profissional, uma linha mais de seriedade, saindo um pouco daquela pegada de hobby, de final de semana, como se fosse uma peladinha, um futebolzinho, e sim construção, uma equipe que treina, que busca melhorar, que pesquisa equipamento, que pensa em estratégia, e isso daí se reflete em jogos mais legais. E os Bonerges têm um jogo, está indo para a 13ª edição, provavelmente o jogo contínuo mais antigo do Brasil, que é o Senta Porra, que eu acho que é o tema que a gente vai tratar hoje dentro dos Tiger. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a oportunidade. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, fortalece, porque esse tipo de conteúdo vai ficar para a eternidade. Daqui a 10, 20 anos vai estar olhando e falar, pô, ainda tinha cabelo, pô, até que não estava tão gordinho ali naquela época, né? Então, isso aí vai ser um momento. Então a gente constrói o que a gente tem de legado, né? Então, nesse momento a gente está fazendo isso, construindo um legado. Daqui a um tempo esse vídeo vai servir de referência e a gente espera que seja uma referência positiva. Bora lá? Pô, bacana demais. Pô, prazerzão, então. Pra gente já ir direto, então. O que fez você idealizar o evento Senta Porra? Se baseou em quê? Se teve algum espelho que você... Para criar esse evento, que hoje, tanto que a equipe Tiger vai ser o evento nacional, vai ser no Senta Porra. Né? Você tá aqui, já participou, acho que de todos, né, Sérgio? Todos os Senta Porra, eu acho que vai ser o terceiro meu já, entendeu? Então é um evento que eu gosto muito mesmo também. Então, fale um pouco aí, como você teve a ideia de criar o Senta Porra. Então, cara, primeiro a ideia não foi minha, né? Quando eu entrei nos Bonerges, eu não fundei os Bonerges, né? Os Bonerges, ele surge do Feijão, Rodrigo Feijão, que era um operador muito religioso, tinha uma pegada mais religiosa, vinha de uma outra equipe, teve alguns desentendimentos, que é normal, é natural, saiu e criou e botou o nome de Bonerges, que é um nome bíblico, né? Significa 2 irmãos, tanto que a gente sempre fala nos Bonerges que o nome Bonerges não tem singular, ele sempre é no plural, porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Então a construção ela existe no coletivo, né? Na união, no respeito, no carinho, e essa admiração é que constrói. Então quando eu ouvi pela primeira vez o nome Bonerges, foi impressionante, assim, eu me apaixonei pelo nome, cara. Achei um nome muito forte, e são os filhos do trovão. É uma parte da Bíblia
que coloca, por isso o nosso símbolo é um raio. Um raio, né? Então a gente tem essa nossa dinâmica muito direcionada para essa tradição de ser uma equipe muito unida, muito próxima. E o Feijão ele foi fazer um jogo em São Paulo, e era um jogo que tinha a dinâmica do Sentapua. Lágrimas do Sol. Eu acho que não foi Lágrimas do Sol, acho que Lágrimas do Sol na Curitiba foi Lágrimas do Sol. Não, foi em São Paulo. Araçariguama. Eu não São me lembro Paulo. o nome do evento. Ou ele foi conosco. Eu não sei. Eu sei que quando eu entrei, eu perguntei a ele me contou a história de Oswaldo. A gente foi participar de um evento que era, eu não sei se era o nome de Sentapua, se era a Batalha de Montes, eu não sei direito. Eu sei que quando ele voltou, ele conversou com a galera lá, e tanto que já começou o Sentapua 2, em respeito a essa galera que ele tinha ido. Ele falou, cara, eu vou criar em Brasília um evento com essa mesma dinâmica, e eu não vou colocar como primeiro, porque vocês é que foram a semente que brotou. E aí, desde então, o Sentapua vem com a ideia de quê? De ser um evento, cara, que fortalece o que a gente percebe dentro da sociedade que é ruim, que é fraco, que é essa valorização pela história militar do Brasil. Porque a gente vive um período onde o exército, armas, forças armadas, tudo isso é tido como algo ruim, é tido como algo que tem que acabar, e tudo por uma certa política que a gente não compactua, né? Então nós entendemos que a gente tem que fazer diferente. Então a gente entende que no Sentapua é onde a gente fortalece a história dos pracinhas, é onde a gente fortalece o legado da Segunda Guerra, que foi um período que morreu muita gente, de ambos os lados, sabe, assim, guerra é uma desgraça muito grande, a gente sabe, são homens velhos, né, colocando homens jovens para morrer, gente que não tinha nada que tá morrendo, tinha que estar trabalhando, fazendo família, etc, prosperando a nação, e infelizmente a gente sabe que acontece isso, e o Sentapua tem essa dinâmica, vim para ser um evento que traz essa união, então a gente sempre teve alguns princípios básicos dentro dos Bonerges, que é o seguinte, a gente tem que trazer novidade no evento, então coisas que vão enriquecer o cenário do airsoft brasileiro, então assim, vamos trazer esse ano a foguete, vamos trazer esse ano o carro, vamos trazer esse ano não sei o quê. E a FAB é uma parceira da gente, dos eventos aqui de Brasília, muito forte. E a FAB sempre comprou essa ideia. Principalmente agora com o Delta. Não que o Diderot fosse diferente, também era um cara muito bacana. Mas o Delta, ele tem mais essa coisa de trazer o extraordinário. Trazer o extraordinário. O Diderot, ele tinha muito uma coisa assim, que era muito legal assim, de ter um helicóptero, ter isso, que é aquele chamariz e tal, mas quando a dinâmica de jogo, um jogo legal, eu acho, não é uma crítica ao Diderot, Deus o tenha, cara parceiro e tal, mas o Delta tem uma visão mais profissional do jogo em si, uma dinâmica de missão mais bem elaborada e tudo. E, bom pessoal, se você pensa diferente de mim, já conta nos comentários aí, entendeu? Aqui é uma democracia, então escreve nos comentários, pô, tá falando besteira e tal, educadamente, obviamente, mas é uma visão minha. Então eu gosto muito da pegada do Delta nesse aspecto. Então a FAB fortalece muito, trazendo campo, investindo em algumas coisas, e tudo isso é saudável. Não, bacana demais. Você fazer cara, se eu estiver falando muito, você tá bacana demais. Bacana demais. É até interessante saber que o primeiro Sentapua, eu acreditava que o primeiro foi o primeiro aqui em Brasília. Não, já entra como 2. Já entra como 2, né? Então eu participei a partir do segundo, né? Eu pensei que o primeiro era entrar no terceiro, cara. Não, e assim, e o bacana de tudo isso é que, é igual ele falou, não vamos fazer o primeiro, vocês idealizaram e a gente vai dar continuidade. Isso foi legal. Isso cara, isso é muito bacana. Poucos fazem isso hoje. Muitos querem ter um mérito, entendeu? Mas não faz por onde. Não, eu que fiz, eu que criei, eu que vou fazer, entendeu? Vocês estão dando continuidade e, cara, tá de parabéns. Valeu. Cada jogo que passa tá ficando muito bom. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Oswaldo, que é uma curiosidade minha. O Sentapua, ele é organizado pela FAB. Ou pelos bonés. Os bonés em parceria com a FAB. Tá, os bonés que faz a criação da... O que acontece? Muitas vezes, acontece, por exemplo, agora, eu estou envolvido no mestrado. Então eu me afastei completamente. Perguntei ao time, quem vai querer assumir o Sentapua esse ano? Aí o Augusto, que é um membro, conselheiro, xerife da FAB e tudo, falou, Oswaldo, tô eu disposto aí a fortalecer. Beleza. Já tinha participado de outros eventos, é um cara muito profissional, e assumiu esse perrengue junto. Como passou o feedback para ele, e ele... Cara, é porque lá dentro dos bonés é uma estrutura muito assim. Não tem um dono no time. Então, assim como, por exemplo, o Feijão hoje, ele é soldado nos Estados Unidos. Ele saiu, prestou concurso, é oficial do Exército Americano, era na área de saúde, e agora ele veio agora no último aniversário dos bonés, e aí ele agora migrou para a área de logística. Então ele é do Exército Americano mesmo. Saiu daqui, prestou concurso lá e tudo. Correu atrás do sonho dele.
E a gente tem muito carinho por ele e torce muito pelo sucesso dele. Tem lá 3 filhos, uma molecada nota 10, a esposa dele também, a parte nota 10. Então a gente tem muito esse carinho, cara. Porque o que acontece? As pessoas têm muito o seguinte, pô, eu não gosto de uma atitude do CA. Cara, isso não tira tudo que ele construiu. É verdade. A gente tem que ter respeito, cara. Porque o suor, o empenho, às vezes, cara, a pessoa por paixão age de forma errada, comete algum erro, um excesso, entendeu? Então, dentro dos Bonerges, cara, a gente tem um conselho do time que é o seguinte, cara, é do time. Então, assim, pô, eu não vou poder fazer isso, tal, quem vai puxar o treino? Esse pulando. Tá bom, cara, ele vai comandar ali. Então, a gente não tem, por exemplo, um voto que passa um pouco. Eu tenho a patente de general dentro dos Bonerges, que é uma patente que não tem uma pegada militar, é apenas por uma questão hierárquica de mais tempo de equipe. Mas o meu voto vale tanto quanto um conselheiro que acabou de entrar no time. Hein? A gente agora colocou a Rayane como a primeira conselheira mulher dentro do time. A gente queria ter uma mulher no conselho, porque a mulher tem uma visão diferente, né, cara? Agrega em outros aspectos. E aí ela entrou, tá fazendo um trabalho maravilhoso dentro do time, cuidando da mídia social, etc. Então, assim, ela manda tanto quanto eu, se bobear, acho que manda até mais, né? Porque manda em mim, não manda, ele manda em todo mundo. E é um consenso que faz a equipe crescer, todo mundo crescer, o esporte crescer. Cara, você quer ver um exemplo, te interrompendo? Eu, por exemplo, eu tô num momento que se tu chegar pra mim, trouxer uma novidade incrível, eu vou falar, cara, pra mim não dá. Então eu não sou a pessoa adequada pra estar... quem tem que estar ali é quem tá disposto, cara. Quem tá naquela janela, quem tá naquela pegada. O cara que falou, meu irmão, vamos botar esse projeto adiante. Eu não sou esse cara nesse momento, porque eu tô sobrecarregado em outro aspecto. O meu direcionamento do mestrado é fazer algo que tenha relação ao airsoft. Mas até eu chegar nesse momento, cara, pô, é a vida. Cada escolha uma renúncia, né? Diz que pra pousar um avião tem que decolar um, né, cara? Você tem que abrir mão das coisas. E é o processo. Então, dentro dos Bonerges tem muito essa estrutura. E aí, quem tá tocando hoje é o Augusto, e aí ele escolhe a equipe dentro do time que vai dar suporte pra ele, como ele vai fazer e tudo. E aí, respondendo a tua pergunta, a Fábio, ela entra com o seguinte, cara. O que vocês precisam? Precisa de um campo, a gente vai precisar de tantos pontos de hidratação, a gente vai precisar de tudo isso e tal. A gente monta um cronograma gigante, é muito profissional. Porque hoje você tem que ter brigadista, hoje você tem que ter banheiro químico, porque são coisas que as pessoas não pensam, cara. Não dá pra improvisar no evento grande. Por quê? Porque as mulheres, cara, elas precisam urinar. O homem vai, corre lá, faz no meio do mato, se esconde ali e faz. Mas e a moça? Como é que a gente quer um esporte inclusivo? Cara, um banheiro químico é 500, 600 conto mais baratinho, cara. Você tem que ter no mínimo 3, entende? E tem que ter alguém pra dar suporte. E se são 2 eventos, você tem que ter um em cada evento. Se são 2 campos diferentes, isso encarece o evento. Mas você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você não está sendo justo, cara. Como é que eu vou dizer que um evento é pra mulherada, venham jogar só e não tem banheiro químico? A mulherada se hidrata e não pode ir no banheiro, vai passar um constrangimento. O marido vai levar a esposa vai levar o marido, vai falar, pô, não tem onde eu ir no banheiro. Então são coisas que, quando você organiza um evento, termina o evento, cara, aí é o debrief. O que a gente errou? E aí avisa pra galera lá no conselho da Fábio. Pessoal, estamos abertos à crítica. Vamos lá, o que a gente tem que melhorar? Bacana. Porque errar é errar, faz parte, não pode errar de novo. Isso aí acerta e só corrige se tiver um erro, né? Tem que corrigir, porque se tem erro, cara. Porque o improviso, ele vai acontecer, cara. Não tem jeito. A gente vai ter que improvisar algum momento, porque as coisas acontecem, cara. A gente já teve, por exemplo, Setapua de ter um incêndio, tu lembra desse? A gente tava no Setapua, um evento maneiríssimo, aí daqui a pouco começa um incêndio gigantesco, cara. Gigantesco. De, tipo assim, pra 5, 6 caminhões de bombeiro, cara. A gente tem que limitar o campo pra cima. E galera, vamos ter que subir. Caraca. É mesmo. Então, assim, esse tipo de coisa você não tem como planejar. Né? Aqui em Brasília, você dá pra ver nesse momento. Né? Pois é, aproveitando essa fala tua, então, aí. Hoje, o Augusto, né, tá à frente desse Setapua de agora. Ele trabalhou nos últimos 2 com a gente. E nesse ele tá, não vou dizer voo solo, porque sempre tem uma estrutura. A equipe toda, né, tanto e as outras equipes ajudando também. Sempre, né? Você já teve à frente de quantos? E uma pergunta interessante, o que diferencia o Setapua para outros jogos nacional? Cara, primeira coisa, a experiência. A gente tem muita experiência, muito know-how nesse aspecto. Segunda coisa, Brasília, hoje, modéstia à parte, tem jogos aí no final de semana normal de 100, 150 pessoas. Isso, cara, para muitas regiões do nosso país, seria um mega evento. Então a gente tem Setapua de ter colocado quase 500 pessoas no jogo. Então, assim, são estruturas que você pega uma bagagem de aprendizado, de dinâmica de missão, porque hoje você vai organizar um jogo. Então vamos lá, CA é o exército A, você é o exército B. Cara, pode acontecer do CA
ter feito uma estratégia, matar vocês em 1 hora. E aí? O organizador não pode permitir isso. Entende? Você tem que criar uma dinâmica onde, beleza, você ganhou, digamos, o primeiro turno. Você agora volta e a gente tem que ter um plano B. Porque o cara viajou 200, 300, 1.500 quilômetros e ele não quer chegar aqui e perder o jogo em 1 hora. E ele tá no direito dele, cara. E não é que ele necessariamente, a organização vai ter que dar um evento perfeito pro cara, porque isso não é possível. A gente vai tentar. Mas tem estruturas dentro do jogo que você precisa criar para não ser injusto com o CA, que eu não tomo uma estratégia boa e atropelou, mas eu não posso ser injusto com você, que viajou 2.000 quilômetros para entrar num jogo, chegar ali meio bobão ali sem saber o que está acontecendo, tomar fumo e acabar o jogo para tu. Entendi. A gente não queria que passar por isso, né? A gente não quer que os outros passem. Então, tudo isso, cara, são situações que você tem que criar dinâmicas de jogo, deixar umas gavetas ali com possibilidades, planos A, B, C e D, para você fazer o evento chegar até 1 hora da tarde. Entendeu? Entendi. Para você fazer o evento agregar naquele aspecto. Porque do contrário, cara, você gera um efeito de frustração. E esse cara, quando o evento é bom, ele fala para 5. Quando o evento ele se frustra, ele fala para 10. Entende? Isso é verdade. E não volta mais. Então a gente não tem esse direito, cara. Porque quando você faz um evento ruim, você cria uma ideia dentro do cenário da tua região ali, e você mela, às vezes, um evento de outra equipe que é organizar no futuro. Então, assim, não pode ter improviso, cara. Se for fazer um trabalho porco, é melhor não fazer. Então, por isso que eu te falei, a gente tira o time de campo, o Augusto vai estar lá dando show, com certeza, junto com o Delta, junto com toda a galera que vai estar lá junto com ele. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que eu sou mais caladão, não sou muito de falar, sabe? Ó, aproveitando enquanto você bebe essa água, não pode beber aí. É bom que me interrompe. Isso. O que acontece? Eu não tô nem deixando você falar também. Eu tô gostando, o Oswaldo tá falando tudo já, tá bom demais. Em termos de organização, igual você tá falando agora, pouca gente sabe o que acontece por trás dos bastidores. Igual você tá falando, é um trabalho árduo, muito pesado. A Boanerges, né? Toda a equipe vai estar na organização, ou vai ter, por exemplo, o Augusto vai estar na organização e uma parte da equipe vai estar no jogo? Cara, hoje dentro dos bonés, o que a gente coloca? Cara, 90% do time está liberado para jogar. Na verdade, 90% do time tem que jogar. Uhum. E aí a gente coloca o seguinte, os que não tem condição financeira, a gente entra, dá o suporte pro cara, não só para ele, para outras equipes também. Sim. Operadores que a gente sabe que vestem a camisa. Mas aonde que entrou o profissionalismo maior, cara? Nós temos 2 instituições hoje na fábrica, o xerife e o ranger. Então, o que é o xerife? O xerife era um operador que ele tem um perfil. Então, por exemplo, tem um cara que tem um perfil sereno, um cara que sabe se posicionar, um cara que estudou as regras, um cara que tem discernimento para agir em certas situações, um cara testado ao longo do tempo. E aí você vai falar assim, Oswaldo, o Delta, o Breno, cara, eu quero virar xerife. Aí a gente vai lá, fala com o CA. CA, qual é do cara lá? O cara é tranquilo, é boa gente, no bastidor, como é que ele é? Pô, esse cara é ponta firme. Aí você vai fazer um curso, que é um curso de xerife. Esse mesmo curso o Ranger passa. Então ele tem um curso de regras, que é comigo, ele tem um curso de primeiros socorros, que é com o Elmerson, ele tem um curso de relacionamento interpessoal, como se posicionar, como falar com o Breno, ele tem o primeiro socorros também com o... Caramba, cara. Com o do Vikings, cara. Caramba, me deu um branco aqui agora, pô. Não lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar, cara. Caramba, cara. Desfeita, pô. Caramba, o líder do Vikings, cara, que era Predadores antes, pô. Caramba, cara. Me deu um branco completamente. Bom, mas é um cara assim... Pera, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele e vou corrigir essa injustiça. E o Delta, que dá essa introdução com relação à fábrica. Qual é o objetivo do xerife, cara? É você ter um operador dentro do cenário com a autonomia para intervir numa situação, de preferência no exército dele. Então ele não vai interferir no exército do outro, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui numa situação de conflito, de confusão e tudo, e eu percebi que um cara começou a gritar, o Highlander ali, não sei o que. Aí eu, como xerife, falei, irmão, tô xerife, para com a sua conduta, senão eu vou te retirar do jogo. Você está ofendendo a honra do cara ali. Você não tem esse direito. Você está fazendo Tarzan, que é acusar o outro disso. Sim. Aí o cara, não, beleza, tá tudo certo. Então resolveu aquele BO ali, não deixou tomar a proporção do cara de lá gritar, Tarzan é você, e não sei o que, e qual é, não sei o que lá, e criar o problema. E aí, essa mesma equipe faz o curso de Ranger. A gente faz esses mesmos cursos juntos. E o Ranger era aquele cara, tem um grupo no WhatsApp, acho que são 10 ou 15 Rangers,
que o Delta fala, pessoal, temos tantas vagas para o evento tal. Porque não adianta, cara, tá faltando ranger. Tá, mas às vezes não tem ranger querendo. E você tem que treinar os caras. E para você botar um cara despreparado lá, você tá estragando o jogo, cara. O cara dá uma informação errada, ele mela o jogo. É verdade. Então, assim, não dá pra você pegar o João do caminhão ali, que tá ali de bobeira, e falar, irmão, vem cá, fica de ranger aqui. Não, isso não existe, não é mais tempo pra isso. Tem que ser um cara profissional, o cara que conhece a regra, o cara que tá no rádio, ele que sabe operar um rádio, que vai, ô Delta, teve um problema aqui, assim, assado. Pessoal, como é que a gente vai corrigir isso? Porque do contrário, cara, é amador. Não dá mais pra ser assim, entendeu? Então você precisa ter essa noção. E o Delta entra muito com esse profissionalismo, cara. Ele é muito sério com relação a isso. Então hoje a gente tem os rangers e tem. Eu tô te explicando como é que funciona os bastidores. Justamente. Porque pouca gente às vezes nem conhece direito. Sabe, a gente sabe, mas quem tá de fora não sabe como é que funcionam os bastidores, né? Aí, por exemplo, eu tenho um curso de primeiros socorros da minha profissão, tenho um curso de primeiros socorros do Elmerson. E bom, o general também da Tiger, o Otsica, também fez um curso maneiríssimo de primeiros socorros e tal. Mas isso não quer dizer que eu vou prestar o primeiro socorro. Mas às vezes eu vou chegar ali, vou isolar uma área, falar, pessoal, não mexe nele. Ó, pessoal, manda pra cá. Hoje, por exemplo, a FAB tem uma rota de fuga para saber para onde vai levar o ferido. Então, por exemplo, foi picado por cobra. O carro do Elmerson, ele fica parado na hora de ir embora, para não correr risco de ter trânsito e travar o carro dele. Entende? Isso daí tudo, a gente sentou e organizou e falou assim, como é que é o processo? Se ela foi picado por uma cobra, qual o hospital que tem soro? Tal hospital. Qual a viatura que vai levar? Qual é o carro que vai levar? Cara, já sabe qual é o carro. Isso, cara. Tem que ser muito bem organizado. Isso é pensado, não tinha nem noção. É verdade. Não tinha noção. Porque assim, cara, quando você vai pegar um operador e vai botar ele no local, tudo pode acontecer, cara. Eu já presenciei fratura exposta, eu já presenciei de eu estar aqui jogando no Cascavel, um colega meu do lado, um boné, a cobra picar a ponta da bota dele assim, ó. Na ponta do coturno, ficar 2 furinhos assim, ó. Ele de coturno, ele tomou um susto, a cobra. Quer dizer, se ele tivesse com um calçado despreparado no tênis ali, ele poderia ter sido picado. E aí, ia levar pra onde? E aí, qual o procedimento? Entende? Então, o xerife, ele tá ali, ele vai falar assim, pessoal, tranquilo, levanta ele, vamos levar ele pro carro do Elmerson, vamos levar ele pro, se for algum outro operador e tudo, e ele vai levar pro hospital. Entendeu? A gente já teve dentro dos bonés do operador nosso Matheus, passou mal, que ele ia a óbito, cara. Caraca. Ele teve uma crise asmática muito grave, e ele tava, a bombinha dele, ele achou que tava no carro e não tava. Ele chegou a ficar desfalecido, cara. Se uma senhora não tivesse o filho dela na asma ali, teria Deus livre. Isso é importante. Por exemplo, eu falo direto, e eu sou hipertenso, né? Minha pressão, eu já tive um AVC com 24 anos. Meu Deus. 24/15 minha pressão, coisa de louco. É fatal na minha idade, né? Na época, 24 anos. Muito jovem, né? Então, assim, hoje eu ando com medicamento, dentro do carro, tudo mais, mas graças a Deus tá praticamente regulado. Mas isso é importante mesmo. A questão de primeiros socorros, né, os operadores sempre ter dentro da equipe 1 ou 2 que tem esse preparamento aí, né? É importante demais. Né? Eu fiquei bem surpreso, né, de falar, né, que são questões que podem acontecer em jogo e a FAB já pensando em algo, né? Poderia, tem uma rota de fuga. Uns 4 anos que a gente isso é bom até para os operadores, né, saberem disso. E é bom fazer um corte aí para botar no canal, hein, cara. Não, vou fazer um cortezinho dessa situação aí. Vou colocar. Mas assim, falando isso, eu já até escutei, eu dentro de jogo, né, na safe zone ali, geralmente é os parentes que vêm trazer o filho e tal, tudo mais, jogar. Eu não tô vendo bombeiro, não tô vendo ninguém preparado aqui para uma situação de emergência. E se meu filho for picado por uma cobra, se ele cair, então é justamente isso aqui. Tem sempre alguém preparado, né? Nos jogos grandes, como o Sentapoa, e nos jogos de final de semana, jogos noturnos também, tem alguém preparado para fazer esse tipo de socorro. Inclusive, os treinamentos de xerife tem animais peçonhentos, né? Tem. A gente, o Lara, né? O Lara, ele levava o animal peçonhento. O que é importante entender é o seguinte, cara. O animal não é nosso inimigo. Ele tá ali, cara, no habitat dele. Então a gente tem que respeitar isso. O que acontece? Pode acontecer um acidente de você pisar. A gente não faz parte da dieta desses bichos, né, cara? Só que a gente tem que saber. Então é importante a gente perder o medo também.
Então você vai lá, pega a cobra ali, até pô, lá ele, né? Mas pega ali o animal ali e bota, né? Então você tira foto e tal. Qual é a ideia? A ideia é desmistificar, né? Entender. Antigamente tinha muita cultura. Você tinha que matar a cobra e levar junto pro cara saber qual era o remédio, né? Qual era o soro. Hoje não, você tira uma foto ali do celular e deixa o animal ali, cara. Tá tudo bem, ó. Travou aí. E deixa o negócio acontecer, cara. Então, tudo isso é importante, cara. Hoje, o nível de profissionalismo da FAB é muito alto, cara. É muito alto. E o que é legal? Dentro do Sentapu é assim, no próximo evento os caras não... agora não tem o chato do Oswaldo pra encher o saco, agora relaxa. Não, os caras mantêm o nível, cara. Porque no ano seguinte a gente cobra o mesmo nível de profissionalismo, entendeu? E assim, tanto o evento como qualquer parte da vida, tem que ter o chato. E se não ter o chato, cara, não vai andar certo, entendeu? Se não tiver um CA chato ali cobrando as coisas ali, um Oswaldo ali, pô, esse negócio não tá certo, vamos conversar todo mundo, vamos alinhar, entendeu? Então assim, só se torna, só vai no caminho se tiver alguém cobrando. O xerife é importante para quê? Se ele vê alguma coisa errada, ele tá lá no campo, lá, na prática, para fazer a correção, vamos dizer assim, no momento. E no grupo de xerife, cara, acontece muito assim, por exemplo, até o Marcelo do Legião, ele é um cara muito sistemático também, eu gosto disso, porque tira todo mundo da zona de conforto. Ele sempre, cara, quando tem alguma situação, ele traz pro grupo. Galera, ó, teve uma situação assim, assada, esse final de semana, deixar vocês sem tal operador deu alteração, fica ligado e tal. Porque às vezes o cara dá alteração com o CA não fala nada, beleza. Aí no próximo jogo ele tá comigo. Aí eu, beleza, é a primeira vez dele, eu não sei do CA, mas aí o CA chega no grupo do WhatsApp lá do xerife, fala, pessoal, relatando aqui a situação, aconteceu isso, o operador é tal, assim, assado, tal equipe, como é que a gente deve proceder? Oswaldo, manda uma mensagem no 01 da equipe, informa eles, não é pra punir o cara não, mas só pra ele estar ciente que o operador dele fez isso. Então é muito comum isso. Porque o que acontece, cara? Às vezes, o operador da Tiger deu uma alteração lá. Da Tiger não, vamos botar aqui o operador da equipe X, deu uma alteração. Cara, é chato eu, Oswaldo, dos bonestes, ter que ir lá e punir o cara. Abrir um conselho disciplinar pra punir o cara. Que vai achar que é uma rijazinha. É chato, cara, é desconfortável. Pô, tô eu, CA e o operador sei lá, de outra equipe, do Legião, ou qualquer outra equipe, graças a Deus, tem muita equipe em Brasília, pra gente julgar um cara, sabe, uma atitude e tal. Então o que normalmente a gente faz, cara? Quando é uma coisa simples, o que é simples? É uma coisa que é punível ali a primeira vez. O que a gente faz? A gente chama o líder da equipe e fala, irmão, aconteceu isso. A gente gostaria que você tomasse uma providência. Aí ele, não, isso é frescura e tal. Não, então tudo bem, vamos criar o conselho disciplinar. Porque a gente percebeu que ali não é um ambiente que vai disciplinar o cara para jogar. Porque você não prepara o esporte pro jogador, você prepara o jogador pro esporte, cara. Você vai do pequeno pro grande, entendeu? Você não vai pegar o airsoft, vai moldar ele para todo tipo de perfil de pessoa, não, cara. O cara tem que chegar lá e entender, cara, aqui não é um lugar de briga, aqui não é um lugar de ofensa, aqui não é um lugar de Highlander, aqui não é um lugar do cara que é esperto. Entendeu? Se esse cara tá com essa conduta, a liderança tem que chamar e falar, tá fora. E se ele vai, primeiro jogo, faz isso, ninguém fala nada. Vai fazer o segundo, não corrige mais. Não corrige mais. Vira costume. Justamente. E outra coisa, cara, a gente sempre fala que tem 3 perfis de operadores. Tem o operador que é certo, tem o operador que é errado e tem o operador que é mais ou menos. O operador que é mais ou menos, se ele perceber que o errado compensa, ele vai fazer o errado. Cara. Entendeu? Esse operador mais ou menos, se ele perceber que é só o certo, ele vai fazer só o certo, cara. Ele tem que ser ensinado. Mas se o errado começa a valer a pena, ele começa a dar desperto. Ele fica no muro, né? Aí ele começa a ver, isso aqui vale mais a pena. Eu não quero perder, eu não quero me sentir mal, então eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Entendi. Então o cara vai criando ali. Mano, deixa eu olhar aqui, velho. Cara, me esqueci completamente o nome dele, cara. E eu tô agoniado com essa parada. Não, porque é o troço mais feio do mundo, cara. O cara é meu parceirão, eu gosto demais dele, mas me deu um branco completamente aqui, cara. Pô, Jax, foi mal, irmão. Cara, eu ia falar agora, velho. Não, cara, me deu um branco completo aqui, Jax. Irmão, esse cara sabe tudo de primeiro socorro, junto com ambos, trabalha com cirurgia, já é um cara. Então, irmão. O Jackson, eu conheço poucos ainda, né? Não é o Jackson do Babuínos, não. Não, né? Eu já ia perguntar. Ele é do Vikings. Não. Sim. Não, o cara também tem 300 anos de airsoft. Pronto. Podia estar aqui com a gente também contando um monte de história. Tá convidado, hein? Depois desse eu aqui, que a gente corrigiu aqui, você tá convidado a vir até mesmo com o Oswaldo aqui de novo aqui, com um bate-papo aqui, tá bom? É isso aí. Faça alguma perguntinha também pra ele mais aí. Bacana. Aquela pergunta que
Aquela pergunta polêmica, que quase deu um fight aqui. Osvaldo. Lá vem agora. Que pergunta é essa? Vamos lá. O Senta Pô vai entrar na 13ª edição. É isso. Né? 12 mais 1. Exatamente. 12 mais 1. Dessas, vou dizer 12 das 11 edições, porque a primeira não foi em Brasília, né? Fiquei sabendo agora. Qual foi o Senta Pô que mais você chegou em casa para ser, cara, que jogo cabuloso nós tivemos? Cara, porque a gente começou no sábado e terminou no domingo, né? Caraca, começou no sábado, teve jogo sábado à tarde, teve jogo domingo, teve jogo sábado à tarde, teve jogo noturno. O jogo noturno foi até as 2 da manhã. E a galera dormiu no mesmo ambiente. E aí continuou no domingo de manhã cedo, foi acabar 1h da tarde. Já pensou em fazer um Senta Pô direto? Cara, já pensou. A FAB está construindo esse cenário. A gente teve uma reunião com a FAB há uns 2 anos atrás, com o Delta. E aí a gente falou, Delta, cara, o que acontece, cara? O Airsoft, ele é um esporte, imagina o futebol. Tem o futebol de campo, tem o society, tem ali o futevôlei, tem o futsal, tem ali tem várias vertentes. Todo mundo joga o mesmo esporte. É Kings League agora, né? Então tem todo tipo de coisa. Tem, por exemplo, o jogo que o Flamengo joga, tem o show que o Fluminense joga. Eu não vou entrar em detalhes. Cara, esse cara aqui é um fanático do Flamengo, você vira aqui na casa dele, cara. Tem até o troféu que ele ganhou do Chelsea agora aí, tá? Parabéns aí, parabéns. Entendeu? Vai voltando. Então, assim, cara, hoje o Airsoft, cara, na minha visão, ele tem a questão competitiva, que é o 100 contra 5, que provavelmente vai ter também no Senta Pô. Ele tem a galera que gosta de missão, que é o 1005, que é a galera que é o nosso DNA, é o que a gente gosta, cara, de analisar mapa, de pensar onde a gente vai fazer, como vai fazer, onde vai botar efetivo. O meu espírito da Tiger Boa Média é bem esse também, essa pegada. Só que é o seguinte, cara, você precisa entender que o esporte, hoje o jovem, ele quer a competição, entendeu? Então, onde você vai entrar para trazer o jovem, a molecada, talvez seja no 100 contra 5. Entendeu? Aonde que você vai, por exemplo, por que é importante ter um noturno? Porque, cara, tem a galera que trabalha o dia inteiro e final de semana. Um abraço pra galera. A gente tem uma turma lá da Feira dos Importados, que são acho que 17 caras que só podem jogar noturno, que trabalham sábado e domingo. Que teve até um evento agora aí, né, deles contra a galera, que foi muito bom. Muito bom. E assim, é uma galera nossa, cara, nota 30, assim, os caras são muito ponta firme. E eles não podem jogar final de semana. Tanto que a gente teve que criar treinos noturnos durante a semana, porque senão eles não iam ser promovidos para a primeira companhia, para virar boné, sair do recrutamento. Os caras estavam 1 ano no recrutamento porque não podiam ir no treino, porque trabalhavam sábado e domingo, porque trabalhavam na Feira dos Importados e folga na segunda. Né? Aqui em Brasília a gente chama de Feira do Paraguai, antigamente era Feira do Paraguai, né? Hoje é Feira dos Importados. Então, assim, você tem que se adequar, todo tipo de perfil. Se você quer um esporte que agrega, tem que entender onde é que está a dificuldade de cada um, entendeu? Então, por isso que é importante ter o jogo no meio da semana noturno, por isso que é importante ter um jogo sábado à tarde, tem o cara que trabalha até meio-dia. Pra mesclar justamente o tempo de cada um. Exatamente. Tem o cara, por exemplo, no domingo, o cara vai pra igreja, o cara vai pra missa, o cara vai pra não sei aonde. O cara não pode jogar no domingo. E aí? Joga no sábado. Entende? E até vou falar esse Senta Pô agora, que é o 13º. Quais são as novidades? Mais um, tá? Já pode falar alguma novidade desse grande evento? A gente tem 3 cenários, né? O primeiro cenário, a gente deve fazer uma releitura da Batalha de Montese, deve ser algo nessa linha, é o que o Augusto me soltou ali de forma bem sutil. Questão do campo, provavelmente vai ter um jogo no domingo, no sábado, e aí vai ter um jogo extenso até 1, 2 horas da tarde no domingo. Então vai ter o credenciamento, aquela coisa toda no sábado, mas a princípio vai ser esse cronograma mais simples. Dentro das missões, a ideia é não divulgar nada, para criar expectativa. Galera, eu tentei. Tentando. Não, mas assim, Campo Novo. Então, a gente tem 3 possibilidades novamente. Primeira possibilidade é um campo muito antigo que a gente vai conseguir trazer de volta. Se der tudo certo, aí, meu irmão, é foguete, é loucura total. Eu não vou falar nome não, mas se for o que eu tô pensando, eu tenho uma vontade de jogar nesse campo, rapaz. Cara, eu acho que não é esse. Não? Não. Esse campo aí... Qual que é? A Mega City, né? Quem não conhece o Mega City? Eu joguei, todo mundo fala dele. Cara, Mega City foi assim... O Mega City, pra quem não sabe, é a antiga academia de Alencar. Aquele é o melhor campo, cara. É uma cidade. Tinha cinema, hotelaria, cinema, teatro.
quadras poliesportivas de todo Um monte de chalé, né? um monte de chalé. Cara, aquele campo, pra mim, cara, foi um dos jogos mais espetaculares que eu joguei toda a minha vida. Foi um jogo que a Fábio organizou, não tinha nada a ver com os bonés, que era um jogo árabe, um jogo islâmico, tava no O auge do Estado T800 também Islâmico. foi lá, o T800 foi lá. Cara, esse jogo era incrível, porque eles tinham indivíduos vestidos de árabe, nenhum tipo de xenofóbico, nem nada. A dinâmica do jogo tinha o auge do ISIS, e eles eram grupos que se faziam passar por pessoas comuns. Então, tinha as pessoas passando, vestidas ali com a caráter, e quando elas iam passando, a gente tinha que revistar essas pessoas. Então, você tinha que montar uma estrutura para revistar eles, e papapá, e do nada ele puxava uma granada e te jogava, te dava uma facada. Então, assim, era tenso, cara. E se você matasse um civil, alguém ali desnecessariamente, você tinha que pegar, ir lá na tua base, ficar 5 minutos lá em punição. Cara, e eles andavam com uma caixa de som, criando um ambiente. Cara, foi um jogo assim, tenso, cara, tenso. Foi muito incrível. O Mega City foi um campo muito bom, cara. Eu particularmente acho que não vai ser esse. Eu não gosto de criar muita expectativa na galera. Negativamente, frustração. Sim. Né? Eu acho que não vai ser. Mas tem a possibilidade de um campo novo, tem a possibilidade de 2 campos novos, que estão sendo analisados aí, a dinâmica e tudo, para ver se cabe na missão. Né? Pô, bacana. E o Senta Porra é baseado também um pouco na história dos pracinhas, né? Igual você falou antes aí no começo. Já pensou em chamar os militares, uma parte, para fazer parte desse evento? Pelo menos na introdução ali, na Safe Zone ali. Cara, hoje a galera tá... A maioria já morreu, né, cara? Já tem muitos anos, né? Muitos anos mesmo. Nos primeiros Senta Porra, a Associação dos Combatentes ia, a gente tem várias vezes, foram os combatentes lá, os pracinhas, né? E pra nós era motivo de muita alegria e tudo. Mas, cara, começou a ficar mais complicado, cara. A gente tá falando, às vezes, de um cara de 95 anos, pra você pegar ele, tem que levar ele lá. Você tem um hoje, né? Eu acho que, não sei se são 3, mas tem um, acho que na Bahia. O que a gente faz muito, cara? O Alexandre, da equipe Federais, ele tem faz parte de um clube de Jeep. E o Jeep dele é totalmente temático com a Segunda Guerra. Então ele leva no dia do evento a galera do Jeep. Então um abraço pra ele aqui, a galera do Jeep. Lá, cara, é fantástico. É Jeep totalmente igual, com metralhadora, com tudo e tal. Então a gente tenta trazer componentes pra galera tirar uma foto, pra você levar seu filho, tudo. Mas a associação, especificamente, cara, a gente tem um pouco de dificuldade. Até porque os jogos são no domingo, a associação no trabalho, tem algumas coisas assim, não é má vontade deles nem nada, mas começa a ter uma certa dificuldade logística mesmo, sabe? Entendi. Mas nesse sentido. Mas sim, cara, já houveram várias vezes, eles foram. O foco sempre é homenagear essa galera mesmo, principalmente muitas expostas, né, homenagem, muitos já se foram. Muitos morreram lá, né, foram 25 mil homens que a gente mandou pra lá, perderam acho 400, não me lembro agora de cabeça, até cometer uma gafe aí. Mas foi assim, cara, foram os soldados mais elogiados da Segunda Guerra. A gente chegou a ter uma divisão inteira da Alemanha que se rendeu pra gente. Isso nunca tinha acontecido. E muita gente fala assim, se renderam porque não queriam se render pros outros, que iam matar eles. Cara, isso não é desmerecendo a gente. Mostra o caráter do brasileiro. O cara se rendeu não é pra matar o cara. Ali é gente igual a gente, cara. Se o cara se rendeu, acabou, velho. Se rendeu. Então não tem que ficar matando gente aleatoriamente. Se renderam pros brasileiros, o brasileiro não, se fosse pro russo, pro soviético, teria matado, se fosse pro americano, teria matado. Bem, cara, que bom que a gente não é os caras. Que bom que a gente não tem diferenciados. Exatamente. As missões aéreas, cara, a gente superou todas elas. Nossa equipe de manutenção, os nossos caças superaram todos. Todas as missões feitas brasileiras foram missões com êxito, assim. Cara, nossos pracinhas foram pra lá sem infraestrutura, sem roupa, sem nada. E, cara, são os mais guerreiros, os mais elogiados. O nego sacaneou os caras ainda enfrentaram o frio. Enfrentaram tudo que tinha pra ser enfrentado e venceram, cara. Então a gente tem muito respeito, muito carinho aí, cara, pela nossa história. Então, deixar aqui os parabéns, né, para os que estão ainda... Os descendentes, tem muita gente aí que mantém o legado, cara, muita gente. Te perguntar aqui, qual conselho você daria para uma liderança de uma equipe que quer organizar um evento como este, né, e o que você e toda a equipe Bonerges, né, quer sentir quando escutar pessoas falam Senta Porra? Qual o sentimento que vocês... Caraca, o Senta Porra foi bom, foi bem organizado. Fala um pouco aí. Cara, primeiro, né, a primeira coisa. Hoje tem a parte emocional e tem a parte profissional do negócio.
que é a parte emocional, cara? É você pegar um pet espetacular. Isso aqui foi a primeira vez que... Posso abrir aqui? Pode. É presente aí dele. Não é o pet ainda do evento não, pessoal. Isso foi o pet do evento 10, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Então foi a primeira vez que a gente pegou 2 pets separados que juntavam e criavam ali a dinâmica, né? Então esse aqui foi um artista da equipe que idealizou. Inclusive você pode falar que vai ter sorteio, né? Vai ter sorteio, mas é para o pessoal que vai vir aí da Tiger, né? Às vezes o cara tá ali de fora da equipe e vai falar, pô, cadê o sorteio? Se o cara comentar e fazer uma pergunta pro Oswaldo aqui, ele vai ganhar o pet, eu mando. Olha aí, pronto. Olha aí, ó. Só não vai fazer uma pergunta igual que o Ceará fez pra mim, mas assim, cara, isso aqui é o tipo de coisa que o cara vai grudar numa tela, que ele vai botar na farda e que vai lembrar ele. Então esse é o efeito emocional. Então você tem que ter isso. Então, por exemplo, uma cerimônia como a gente faz no início, a hora cívica. Você tem ali o momento onde a gente toca a canção do expedicionário, onde canta o hino nacional. Muitas vezes remete ali a lembrança da época de infância, que o cara estava na escola ali, tinha o momento cívico, que hoje não tem mais, né, em grande parte das escolas. Então, tudo isso daí é importante. Cara. Mas tem a infraestrutura de trás, que é o quê? O evento tem que começar na hora certa, o evento tem que ter, cara, água, tem que ter logística, tem que ter tudo isso, porque se você, cara, é muito complexo. Você tem um jogo perfeito. Se o cara desidratar, vai ser uma experiência ruim. Você tem um jogo perfeito. Se o cara chegou às 7 horas da manhã para o jogo começar às 8, ele não quer começar às 10 horas da manhã. E a gente não pode privilegiar o cara que chegou atrasado. Meu irmão, vai começar, a gente teve um Sentapur, cara, que 30% das pessoas chegaram no horário certo. 70% tinham chegado no horário errado. E aí? Faz o evento ou não faz? Mete marcha, irmão. Vai fazer o evento. Porque no ano que vem, esses 70 já vão ser 60, 30, 40, já vai diminuindo. Porque o cara vai entendendo que o jogo é diferente. Eu não posso, cara, em hipótese alguma, privilegiar o errado. Então você tem que trazer e falar, cara, os 30 vão começar, vai ter uma missão especial para os 30, você tem que ter um plano B, pelo que eu conversei com vocês têm que ter uma estratégia. Justamente se acontecer isso, já está engatilhado já. É isso. E a gente já bota a hora cívica no início, cara. Primeiro porque é para ser mesmo, mas também porque é mais fácil você cobrar o cara. Entendeu? Pô, cara, tá no momento cívico ali, cara. Não fica de conversa e tal. Vamos lá, reúne ali e tal. O cara sabe que, pô, aquilo ali é uma questão de valores, né? Ou o cara tem ou não tem. Se o cara não tem esse tipo de valor nem na hora cívica, imagina o jogo. Então é uma forma de você já ir também ganhando. Tanto que você falando assim, foi um dos primeiros jogos que quando eu comecei com a sorte, foi o Sentapur, acho que foi o segundo ou terceiro jogo. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, é o esporte que eu quero. Eu larguei o futebol, entendeu? Eu larguei o futebol pra jogar hoje o Airsoft. Entendeu? Então, assim, parabéns pela escolha. Eu só não mudei de time, tá? Palmeiras, sangue. Pô, aqui só faltou um Botafoguense aí pra ter todos os representantes do Mundial. Mas lembrando aqui, os 2 perderam pro Chelsea. Entre os 4 melhores do planeta Terra. Sem comentários. Vamos voltar ao assunto, né? Que tá melhor, né? Não, bacana demais. Mas só te interrompendo aqui rapidinho. E o outro ponto que você falou, cara, com relação, pô, quero organizar um evento. Cara, o que eu sugiro? Tu consegue organizar a tua equipe? Não. Então tu não tem que inventar de fazer evento, irmão. Você consegue organizar um treino legal do teu time? Sim. Ok. O primeiro passo é isso, cara. Arruma tua cama. Tua cama tá arrumada, bem arrumada, aí tu começa a pensar grande, cara. Porque muita equipe pensa assim, eu vou organizar um evento, vou fazer um caixa, vou bancar um churrascão, vou bancar... Não é assim. O profissionalismo, ele tem que ser visto com seriedade. Eu vou organizar um evento que vai ser importante para o calendário de eventos da FAB, que vai ser importante para que o operador Oswaldo, que organizou em setembro, em outubro, o Sentapur, que ele vai jogar meu evento, porque eu joguei o dele, entendeu? E ele quer jogar um jogo top, assim como eu quero jogar o jogo dele top. Então, assim, primeira coisa, cara, organiza teu time, sacou? Monta uma infraestrutura séria, profissional, assim, coesa, entende? Agora, pô, o cara às vezes não tem, sabe? E é muito não é só que abraçar botar uma bomba ali, botar isso aqui, botar isso ali, vamos lá, faz isso aqui, isso aqui. Se ele não tem um planejamento interno, ele não vai conseguir fazer isso. Mais do mesmo, cara, mais do mesmo. Então, assim, na minha visão é isso. Eu sei que quando a gente fala assim, mas é isso mesmo. A gente espera que a pessoa fale, faz isso. Não, primeiro faz o básico. Porque no básico vai corrigindo, cara, vai ficando pequeno. Porque o processo inteiro, cara, ele é construído, não é uma coisa assim. Tá? Vou fazer um evento e pronto, acabou. Pode ser que dê certo, pode. Mas pode ser que dê errado. E aí deu errado, queimou teu nome, queimou o nome da tua equipe, prejudicou às vezes o calendário da FAB, etc. Isso é verdade. Baseado nisso aí tudo aí que você falou agora aqui, qual que é a sua visão daqui a 5 anos, né, o Airsoft, vamos botar em Brasília, né, a nível Brasil de preferência, claro, mas em Brasília, daqui a 5 anos, qual que é a sua visão sobre o esporte, né? E
Boanerges cresceu, o nome ficou mais conhecido com esse evento de Santa Pô? Cara, o que acontece? Eu visualizo muito o seguinte. Deixa eu tentar organizar minha ideia para não parecer alguma coisa errada. Cara, assim, se a gente não colocar criança no esporte, o esporte nunca vai ser um esporte grande. Entendeu? Hoje o Brasil, os 2 maiores esportes que tem, botar os 10 maiores esportes que tem, a gente tem primeiro futebol e vôlei. São os 2 maiores. Então o Brasil é muito comum, cara, esporte coletivo. A gente é um país muito coletivo. Aí depois vem atletismo, capoeira, tem outros esportes aí, arte marcial e tal. Mas o que esses esportes têm em comum? O cara começou jovem. Porque hoje, a gente, quando vai fazer uma equipe de airsoft, a gente compete com o cara do futebol, o cara que tem uma turma ali do vôlei, o cara que tem uma turma da capoeira, o cara que tem a turma ali de um outro esporte, que chama ele. Fala, aí, cara, tá sumido, cara, cadê você? Pô, tô jogando um jogo aí, tá de frescurinha, vai jogar bolinha nos amiguinhos e tal. Porque o cara quer você de volta, entende? Agora, se ele desde criança, ali a partir dos 12, 14 anos, ele joga o airsoft, como a gente tem alguns operadores nossos que hoje não mais, por causa da legislação, mas aquele é o esporte dele. O cara vai falar, qual é o teu esporte? Não é futebol, vôlei, eu sou do airsoft, entende? Então, para a gente poder construir, a gente precisa ter a ideia de que desmistificar algumas coisas, que é a minha ideia com o mestrado. Cara, vai fazer uma criança mais violenta, ela tem uma arminha de brinquedo, joga bola nos amigos, mas não sai sangue. O cara joga, às vezes, um videogame muito pior. Se a gente não tiver essa reflexão, e não é eu acho, comprovado cientificamente, cara, países que adotaram essa postura não foram menos violentos. Países que adotaram essa postura ficaram mais violentos. Se você não tiver uma estratégia para isso, você sempre vai ser mais do mesmo. Entende? Um erro muito grande que eu vejo, cara, nas equipes de Brasília, é que as equipes querem ter um dono. E o cara para de jogar, ele quer que a equipe morra com ele. É desse jeito. Ele não passa o caneco não, meu. Ele não passa, agora é contigo, mete bronca aí, vamos lá, galera. Então essa necessidade que eu vejo como insegurança de você entender que o outro vai ser melhor que você, que na verdade é o que a gente quer, muitas vezes a pessoa acha que isso vai diminuir ela. Vai colocar ela numa situação depreciativa, numa situação assim de, o cara é bem melhor que o outro. E não assim, o cara é melhor porque eu deixei uma estrutura que vai viabilizar ele ser melhor. E aí você vai prosperando ali. Sim. Esse é um ponto, cara. Outro ponto que eu acho, a gente precisa ter novos disso aqui, cara. Mídia digital. E a gente tem o Lucas do Manada, que é um cara que atingiu um nível muito grande, mas é o seguinte, ele vai envelhecer, ele vai encher o saco em algum momento, ele vai querer fazer novos projetos, é natural. Então você precisa estar renovando. Tem o Fuzileiro, tem o John, tem muito cara bom, cara. Galera, aquele tricolor lá, o Rodrigão também. Então você tem muito cara bacana. Divisão 9 já chegou a hora que eles vão. Eu acho que não é mais Divisão 9 não, pra ver como é que eu sou meio away. Eu acho que é outro nome agora. Que é o Rodrigão, que era da Divisão 9. Mas o cara é nota 10, tricolor também. Então já tá tudo certo. Mas é isso, cara. Eu vislumbro muito um futuro promissor no aspecto profissional. Mas, cara, a gente vai esbarrar em muitos aspectos de legislação. Então, Brasília tem um passo muito importante de se tornar esporte, né? Porque a nossa Constituição preserva o esporte. Então, a gente tem essa possibilidade, cara, de ir meio que ali na boa, na encolha. Mas, para isso, cara, o atleta, né, o operador de airsoft, ele tem que deixar a ponta laranja, chamando bem a atenção. Ele tem que tomar cuidado com as fotos que ele posta. Ele tem que tomar cuidado com o tipo de linguajar que ele usa. Nós temos que tomar cuidado com o tipo de operador que a gente bota na nossa equipe, que já houveram casos aí de operadores que eram bandidos, e a gente às vezes não sabia, entende? Então tudo isso tem que ser importante, cara. Mas eu vejo o futuro do Airsoft com equipes mais organizadas, mais sérias, mais profissionais. Se a base é boa, se os times são bons, os campeonatos são bons, entende? É nessa linha que eu penso. Você falou disso aí, já teve alguma história, algum perrengue que aconteceu? Vamos botar no jogo Santa Pô, esses 12+1. Já teve algum perrengue que aconteceu aí de uma treta com algum operador? Não, cara, graças a Deus não. Já teve problema de saúde, do operador desidratar. A gente teve um evento, foi aqui perto, aqui o Morro da Capelinha. Morro da Capelinha. Que foi um jogo que desgastou muito fisicamente os operadores. Foi histórico pra mim. Eu mesmo caí naquele morro lá em cima, porque ela está plana. E assim, cara, é uma estrutura que a gente teve feedbacks do tipo, cara,
Foi um jogo, eu nunca achei que eu fosse capaz de subir isso aqui, jogando, carregando equipamento. Eu me senti realmente um combatente na Segunda Guerra subindo para lutar lá em cima, sentindo o que os caras estavam sentindo. Não, aquilo ali foi minha aspiração. Eu, como me pertenço, pô, fazer aquele jogo ali, do começo ao fim. Cara, tava uma lua, né, cara? Nossa senhora. Tava brutal ali. Nem em Goiânia tava daquele jeito. Não, o jogo lá, a gente subindo um morro, aí o Breno já lá em cima gritando, bora. Aí quando a gente já subia morrendo, cadê o Breno? Já tava lá embaixo de novo. O Breno, a gente adotou uma corrente pra ele, né? O Breno agora não corre mais. Agora não. Tá. Por quê? Então, o Breno, quando começa o jogo, ele já tá lá no... pô. Ele botou a o guia Breno, agora. não sei de onde é que ele tira aquele... E ele trabalha pouco, né, cara? Não sei agora, mas o Breno sempre trabalhou dia sim, dia também. De dia É o tá Júlio, pô. era o Júlio. Tá desse jeito. Cara, o Breno, cara, eu nunca vi isso. Era o tempo todo, se eu vou sair do plantão, vou pro jogo, que depois tem que Tá desse jeito. Ele é assim desde que eu conheço, cara. Ele não vai em casa já tem 6 meses, né? Porque ele sai do plantão, vai pro jogo, volta pro plantão, né? A última vez que ele veio, a gente viu ele aqui, ele tava chorando aqui no programa da Thaí aqui. Emocionado. Botando Emocionado. Botando pra Saiu lágrima. A mulher, a esposa, mandaram falando vídeo aqui e tal. E ele não esperava. Ele esperava, aí Chorou mesmo. Caiu. Não aguentou. É. O Breno é gente boa. Filho dele, Davi Osvaldo. Sabia que o nome do filho dele é Davi Osvaldo? Davi Osvaldo? Olha aí, minha homenagem. Falou, pô, vou botar o nome do meu filho Davi, mas vou botar de sobrenome, o segundo nome de Osvaldo aqui. Depois eu quero que você grave um vídeo falando sobre isso aí, Breno. Batiza meu filho, só se botar o nome de Osvaldo. Galera, a gente tá quase chegando no final aqui. Passou rápido, hein? Passou rápido. Osvaldo, fala aí data desse próximo Sentapu, então. Entendeu? Inclusive, tem um quadro aí, olha aqui, ó. Mostra aqui junto com você. Isso daí Mostra perto da câmera aí. Não, isso aqui é o seguinte, cara. A galera que tá nessa há muitos anos, você vê aqui como é que os caras são viciados. Eu tenho um desse aqui, um quartinho desse aqui, só que a minha mulher é mais brava que a do Ceará, pelo jeito. Então ela não deixa eu fazer do jeito que tá aqui. Mas é mais humilde o negócio. Mas é uma alegria pra nós, cara, ter esse cuidado, né? Aqui são os primeiros, né? Os primeiros Sentapu não tinha pet. Era outra época, não tinha pet borrachado, tudo era muito caro. Então a gente primeiro foi esse de bordado da cobra, que é a cobra fumando, né, propriamente dito. O evento vai ser dia 21/9, hein, pessoal? Então aqui, esses são alguns dos eventos. Esse aqui, por exemplo, esse aqui foi 2016, se eu não me engano. Aqui 17, 18, 19, 20, 21. Aí o 22 foi esse aqui. E o outro ficou na outra prateleira. Eu tinha pedido pra minha esposa botar no carro, ela esqueceu. Foi qual? Esse daqui? Tem aí? Esse é qual? Esse eu acho que é esse. 23. É esse aqui, ó. Esse aqui é o 24? E esse aqui é pronto. Matou a pau. Pronto. Aí. E esse é o 24. Então esse aqui já foi uma temática mais de... Cara, o 7 ficou muito espetacular. Então a gente tem esse cuidado também de guardar as coisas, né, cara? Pra ficar pra história. Isso. E esse momento aqui é isso, a oportunidade da gente verbalizar certas coisas, certos momentos, né, cara, na história, não só do Airsoft, mas da nossa. Que as histórias se misturam, pessoal. A história da TAG, a história do Bonestes, com a FAB, e aí um operador morre, um operador se muda, aí, aí volta aquele, lembra daquela situação. E, pessoal, todo mundo aqui é muito apaixonado pelo esporte. É muito apaixonado pelo que é construído. Às vezes a gente comete erros, excessos, mas faz parte. Mas o que tem que prevalecer sempre é o respeito, a admiração, o carinho. E entender, se colocar no lugar do outro mesmo. Acho que tá faltando um pouco disso aí também. Isso é verdade. Então, galera, dia 20, sábado, 21 é o jogo principal, né? 21 é domingo ou é sábado? 20 é sábado, 21 é domingo. Então é isso, tem um noturno no sábado. Isso. Credenciamento, aquela coisa toda, um noturno maneiro. Vai ter uma resenha na sexta também? Será? Normalmente faz ali na tática, tem um momento ali, às vezes a gente consegue um patrocínio, bota um choppzinho ali pro pessoal. E bacana. Tem ali um churrasquinho, um momento ali para interação. Bacana demais. No sábado à noite é o jogo, um noturno ali com uma dinâmica mais leve, até pra galera só aquecer o motor mesmo, explicar as regras e tudo. E aí domingo a gente tem a cerimônia, começa em ponto 9 horas da manhã a cerimônia. Se eu não me engano é 9 horas da manhã, mas tudo isso aí sai no cronograma certinho, que às vezes tem alguma questão logística e tudo, se tiver alguma alteração a gente avisa. Aí chama todo mundo pra cerimônia, a gente explica algumas coisas relacionadas ao jogo, tira algumas dúvidas,
explica alguns pontos principais, do tipo, não tem respaldo, porque sempre tem aquele cara que quer dar uma desperta, então algumas regras a gente já bota taxativo no início, explica os pontos de hidratação, coloca ali, por exemplo, como é o caso do Elvis, do Jax e outros, que a gente sempre coloca, são brigadistas profissionais, então a gente mostra atenção, a gente pede para aqueles operadores que têm uma condição de saúde específica se apresentarem, né, ir até falar, eu tenho tal problema, eu tomo tal remédio, porque a pior coisa é o cara cair no meio do campo e ninguém sabe o que fazer. Então, às vezes, o operador tem que estar perto de alguém, então você não pode deixar o operador sozinho. Aquele operador que tem um plano de saúde, ele leva um cartãozinho, onde ele anota o remédio, anota o problema de saúde que ele tem, deixa no bolso, no local visível, explica isso para a organização, para que não tenha nenhum problema mais grave, né, cara? Deus livre. Mas, no geral, é isso aí, galera. Inscrição já tá liberada? Ainda não. Ainda não, né? A gente deve soltar aí alguma coisa relacionada ao primeiro lote, mais barato. Sempre avisa as equipes mais amigas. Tem previsão? Cara, não, mas sempre é assim. Quando tiver, vocês vão saber primeiro. As equipes que são mais parceiras aí, que estão aí 5, 6, 8, 10, 12 anos aí no esporte. E acho que hoje, no cenário nacional, eu diria, me arriscaria a isso, do ponto de vista de equipes ativas. Porque podem ter equipes mais antigas que as nossas, mas são equipes que não são ativas. Né? Acho que Bonés e Tiger realmente devem ser as mais longevas aí. E isso é muito bom, isso é importante. Quantas equipes tu acha que vai chegar nesse Sintapor de agora? Ah, cara, tem uma base? Umas 18, 20 equipes, cara. Tem uma galera Tocantins também, não da Tiger, mas costuma vir uma galera de lá que joga. Vem uma galera de Palmas, vem uma galera de Mato Grosso, costuma vir gente, São Paulo, Rio. Aí depende muito, Minas, sempre tem gente de Minas, Goiânia. Tem muita gente de fora, cara, que é uma preocupação que nós temos, né, cara? Que a galera de fora venha vivenciar uma experiência maneira, para nem estragar o nosso jogo e nem a gente estragar o jogo deles. Então eles têm que vir de coração aberto pra gente se divertir junto e a gente, cara, como sempre, como bom anfitrião, proporcionar um jogo incrível pra ele. Então às vezes o cara manda mensagem e fala, pô, já querendo ver, cara, já leu as regras? Porque a gente joga assim aqui tem esse tipo de jogo. Ó, atadura, então os caras às vezes ligam com perguntas bem aleatórias, a gente manda a regra pro cara, o cara, pô, beleza, eu não tenho atadura. Então tu vai pegar o telefone desse cara aqui, você já vai ligar e já vai deixar reservado. Você vai chegar e vai buscar. Já passa para ele chegar e já tá tudo certinho para não ter desculpa. Porque você tá pagando, cara, o mesmo tanto que você o mesmo tanto que eu. Você não tem direito acima da gente. É todo mundo igual. Se você quer ter mais, então mesmo, faz o seguinte, não vem no jogo, cara. Porque todo mundo tem que entender que o jogo, cara, depende muito mais do operador do que da organização. A verdade é essa. Se o cara quiser cagar o jogo, ele caga, meu. Se o cara quiser estragar o jogo de todo mundo, ele estraga. Ele se esconde ali, tira a atadura, sai matando o neguinho aleatoriamente. Estraga o jogo de todo mundo, cara. Entendeu? É verdade. Cia, fala alguma coisa aí pra gente. Oswaldo, quero agradecer, né, a sua parceria com a Força Tarefa Tiger e principalmente aqui o convite da TV Tiger, né? A TV Tiger aqui, ela tá sempre aí na ativa, né? Se não me engano, vai ser o 22º programa da Tiger. O Oswaldo vai estar aí. 22, hein? Exatamente. 22, olha aí. Só não vai jogar e deixar 2 na geladeira pra cair no 24 aí, pô. Bacana demais. E agradecer bastante mesmo, principalmente a parceria que tem com os Bonés, né? Você, o Ederson, a galera todinha lá, a galera, gente fina demais, né? E você tá aí, né? Junto com a gente aí, aceitou o convite de vir pra falar, né? Falou pra caramba, não calou a boca, acabou a água aí. Acabou a água, já acabou, né? Esqueci o nome do Jato. Não, mas falou coisa pra caramba aí, coisa que muita gente não sabia, né? Eu principalmente o que ele mais falou aí, com a questão da logística da saída de emergência, eu particularmente fiquei surpreso com isso, né? Do jogo da FAB. Mas eu sei que o Sintapor é um dos grandes eventos que a Tiger sempre está em peso. Isso é fato. Sempre está em peso. E eu acredito que nesse Sintapor aí, se vir mesmo essa galera mesmo que está prometendo vir, rapaz, vai dar metade do time. Vai dar uns 40, 50. Vai dar metade do time. É a previsão. Fantástico. E vai ser um jogo espetacular, com certeza. Top a ideia sempre é fazer um jogo legal, cara. Assim, o que eu reparo muito, assim, é o exemplo, sabe, cara? Quando você tem uma conduta, quando você tem uma equipe que tem um perfil e tal, o cara vai olhar uma equipe com uma tenda, próximo jogo já tem mais 2 com tenda. Exatamente. O cara vai olhar uma equipe, cara, que tem uma organização assim, essa, no próximo jogo já tem outra com aquele negócio. Porque o exemplo arrasta, cara. E o que é legal, a galera vai copiar. E quando eu copio o que a Tiger faz, não é porque, tá me copiando, não, porque eu quero também ter aquilo, cara. O que é bom tem que ser copiado. Lógico. Eu até falar um negócio com o Oswaldo agora, me bateu uma curiosidade. Você se lembra, muito tempo atrás,
teve um churrasco do Boanerges, acho que o Feijão estava também nesse churrasco. Do incêndio? Não, foi uma confraternização interna do Boanerges que eu fui convidado, há muito tempo atrás, ó. A gente sempre chama, cara. Muito tempo. Aí eu fui falar sobre o código de conduta da Tiger para vocês, há muito tempo atrás, muito tempo. Acho que o Feijão, não sei se você estava nessa época, cara, no início mesmo. Eu sei que o nosso código é baseado muito no da Tiger, cara. Muita coisa, cara, muita coisa. E teve um jogo grande também que em Tiger e Boanerges, um jogo que foi um divisor de águas pra gente, do ponto de vista de treinamento. Porque, cara, assim, quando se fala em equipe, são seres humanos, cara. Sim. E é safra. Às vezes você tem uma safra ali, normalmente 1 ano, 2 anos ali, o operador muda de cenário. Então você tem safras, cara, que entrou uma galera muito... A gente teve uma safra na época dos Boanerges de escoteiro, cara. Entrou um monte de escoteiro no time, cara. Cara, acampamento, a gente tinha todo tipo de coisa. Depois entrou uma galera muito, por exemplo, da Feira dos Importados. Cara, uma galera com outra pegada, muito frenética, equipamento top, tecnologia e tal. Aí já, entrou uma outra galera já de uma pegada de arte marcial. Então um cara muito disciplinado, os caras só treinando a onda junto e tal. Então isso é muito bacana, sabe, cara? Porque todo mundo acaba agregando ao conjunto do negócio. Mas é muito de safra. Então se você não tiver um DNA, uma estrutura ali, o time vai sempre perdendo a identidade. Ele fica sempre migrando. Então tu tem que ter a base. Né? Inclusive, você vai agregar, mas a base é essa. Inclusive o melhor jogo, até vou deixar isso aí bem gravado, o melhor jogo que a Tiger e o Boanerges fizeram junto foi há um tempo atrás, quando existe o Pinheiral. Pinheiral. Foi falado exatamente dessa forma com o Feijão. Feijão, o jogo de domingo vai ser o seguinte: 7 horas da manhã o jogo começa. Eu lembro desse. Mas ninguém vai saber se você está no teu ponto de partida, e nem vocês vão saber se a Tiger está no ponto de partida. A partir de 7-1, entra dentro do campo e começa o jogo. Caraca. Então, quer dizer, foi um jogo que você não sabia se o inimigo estava em campo, porque não era um jogo que você, começou de partida de cada dos dois lados. Você estava nesse jogo, né? Claro. O jogo começava às 7 horas. Caraca. Aí começava 8 horas da manhã. Aí eu falei, Feijão, você entra exatamente no ponto X desse campo, pra gente não ver. Esse foi o último jogo antes do Feijão viajar. Foi. E a gente entrou num ponto e eles não sabiam que a gente estava lá. E quando deu 7 horas, 7-1, o jogo começou. Foi muita honra deles e da nossa parte. 7-1 a gente entrou em campo. Sabe aquela emoção, aquela adrenalina de você entrar em campo e saber se o outro time estava do outro lado? Quando você viu o outro guerreiro do outro lado, eu falei, caraca, caramba, que legal. Porque o jogo pegou fogo, foi bom pra caramba. Eu já ouvi falar um pouco dessa história. Cara, foi muito bom o jogo, quer dizer, as duas equipes ganharam. Porque as duas equipes praticaram a honra, a lealdade. Ganharam. Ou teve a revanche. Esse jogo os caras ganharam. Usou carro, caralho. A gente parecia um bando de bobo, cara. Caralho. Esse jogo foi muito importante pra gente, cara. Tem quantos anos esse jogo? Cara, uns 10 anos. 10 anos. Foi um jogo que, cara, eu sou um cara, eu treino atleta, né, cara, de alto rendimento. Eu sou muito competitivo. Cheguei e falei, cara, se for pra passar por isso de novo, esquece. Caraca. Hoje a gente muda completamente. A gente pegou o carro do Carioca, tinha carro, drone, a gente se viu ali, meu irmão. Parecia que a gente tava, meu irmão, Vietnã contra os Estados Unidos, cara. Era drone, era carro, e a gente sabia o que fazer, mano. Caramba. A comunicação começou a perder, o Pinheiral era muito grande, a gente distanciou mais de 2 km. O Sérgio estava com uma antena do tamanho do Pinheiral. Eles continuavam com comunicação, a gente não tinha mais comunicação, a gente começou a usar código. E assim, a gente começou identificou vários erros, cara. Falou, cara, a partir de agora isso não vai acontecer de novo. Porque esse é o processo, meu irmão. Corrigir. Só é erro se você não cresce. Se você crescer com aquilo é vitória. Mas, meu irmão, se tu não crescer, aí é teimosia. Aí foi sinistro, cara. Foi bacana. Foi bacana. Foi maneiro, cara. É um jogo que ninguém esperava que o outro inimigo estava do outro lado, então se encontrou. Quando se encontrou, a gente foi feliz e quebrou. Foi bom demais. Foi bom demais. A Tiger é uma equipe muito competente. Valeu. É isso aí, galera. Me sinto muito honrado aqui, né? E fazer parte desse programa aqui, entrevistando o Oswaldo aqui, né? Pô, uma honra imensa. Pela primeira vez conversando diretamente com ele. Já vi ele em campo, mas nunca parei pra conversar mesmo com ele. O Oswaldo tem assunto demais, pô. Aqui, não fala mais nada, aqui vai até tarde aqui. Eu vou apanhar quando chegar em casa, né? Aí já tá conversando. Já perdi a hora, cheguei atrasado aí. Já mandou mensagem também. Mas faz parte do Airsoft. A gente tá aqui não por obrigação, porque a gente gosta. Tá? A gente ama o esporte. Eu não vou sair 100 km da onde eu tô pra vir pra cá à toa. É porque eu gosto mesmo disso daqui.
Hoje eu tô junto com o CA aqui, levando esse programa da Tiger aqui, né? Pô, cara, é uma honra imensa. Então, estamos aprendendo, tá? Pegamos até uma dica aqui hoje com o Oswaldo, aqui, que é muito importante. Sempre copiar o que é bom, entendeu? Só cresce assim. Oswaldo, cara, valeu, gratidão mesmo aí. Conta com a gente aí, Bonés. Espero que você tenha gostado aí do nosso do ambiente aqui que o CA criou. Olha o tapete, tá o tapete. Tá fofinho da Tiger. Cheio de detalhes. Todo lugar tá fofinho. Vocês já apresentaram pra galera isso aqui? Já apresentamos aqui já. Nota 10. Vamos soltar também um videozinho aqui nessa entrevista mesmo aqui. Mais uma vez aqui, tá bom? Vou fazer uns vídeos aqui com o Oswaldo aqui também, tá? Então, galera, obrigado, tá, por tudo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Tiger DF, Tiger Brasil. E o Bonés também, né? Bonés. Deixa eu... Tá meio devagar. Não, mas é assim mesmo. Vai levando. Uma das duas equipes mais, como é que se diz? Antigas e que tá em todos os jogos Bonés do Tiger. Mas eu presencio isso, entendeu? Então, Oswaldo, mais uma vez, gratidão. Tá? Agradeço o CA. Show de bola aí pra gente estar aqui. Posso só falar uma coisinha? Sim. Bem rápido. Agora. Pessoal, coisa muito importante. Se você quer o esporte grande, você tem que fazer a sua parte. Se você assistiu esse vídeo, bota nos comentários aí, cara. Bota uma palminha, bota alguma coisa para dar engajamento, cara. Dá o like, não custa nada. Se você não é capaz nem de fazer isso, pô, você vai reclamar de quê, cara? Você não tá fazendo a tua parte. Pô, tu tá assistindo uma coisa legal, a galera organizou infraestrutura, 2 câmeras, microfone, meio de semana, 10 horas da noite, no caso que a gente gravou para vocês, e pô, você não pode dar um like, você não pode se inscrever no canal, de graça, não tá fazendo nada, é só clicar. Pô, galera, vamos dar para dar essa fortalecida aí, que todo mundo ganha com isso, a galera que se motiva a continuar fazendo esse trabalho, e pô, acho que vocês vão ter cada vez mais material de qualidade, e pô, acho que é por aí, né? O que vocês acham? É mais ou menos isso aí mesmo. Então não custa nada, galera. É inteiramente grátis, é o que eu sempre falo. Não é de graça, mas a tua inscrição tem muito valor pra gente. Isso mesmo. Então, gratidão, galera. Obrigado, hein? Show de bola. Falou. Fechou? Show de bola. Sem palavras. O evento que vai acontecer aqui em Brasília, depois do Oswaldo dar essa aula pra gente aí, né, de conduta, de como os rangers da FAB trabalham. Eu fiquei muito surpreso realmente com essa situação dos rangers ter vou dizer assim, essa atenção, né, com os operadores que vão jogar, tal, não sabe o cuidado que tem por trás de cada evento, né? E o Oswaldo, ele praticamente falou muito bem, né, de muitas coisas. Inclusive eu fiquei muito perplexo em algumas situações aí, principalmente sobre a ação de alguma saída de emergência, né, eles já pensarem numa válvula de escape, até mesmo num carro já posicionado se algo acontecer, né? Então assim, cara, tem coisas que até nós aqui, já dentro do Distrito Federal, que eu já jogo há muito tempo, já jogo quase 15 anos Airsoft, eu fico até surpreso com algumas situações, e essa me deixou realmente surpreso num lado muito positivo, né? Que eu não sabia que tinha esse cuidado todo por trás de cada evento, né? E agradecer muito o Oswaldo aí pela parceria mesmo que teve com a Força Tarefa Tiger e principalmente com a TV Tiger, tá? Vim aqui explicar, conversar, bater um papo mais de 1 hora. Peço até desculpas do vídeo ser muito longo, mas o assunto ficou tão interessante que a gente não pôde interromper. A gente teve que dar o andar do vídeo, deixar correr, porque as coisas aconteceram muito natural, né? E agradecer muito mesmo o Boanerges na pessoa do Oswaldo, né? Veio aqui para, né, esclarecer, conversar um pouco com a gente da TV Tiger. E, pessoal, como o programa já está muito extenso, muito longo, vamos ficando por aqui. Agradecer imensamente a participação de vocês até aí nesse momento. Para você que ainda não se inscreveu no começo do vídeo, você pode se inscrever agora, porque é muito importante para todos nós a sua inscrição. Não custa nada, mas a sua inscrição tem muito valor para a Força Tarefa Tiger, beleza? Um grande abraço e até o próximo programa. Fui! Força, respeito e poder. Tiger, aqui ninguém vai se render. Olha, Leopard, isso aqui é missão. Somos Tiger Brasil, escuta esse som.